Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste domingo. Domingo que não é dia de Vasco da Gama, mas é um dia em que o torcedor vascaíno, com toda certeza, ficará feliz. Ontem tivemos grandes novidades quanto ao assunto Felipe Coutinho. Retorno do Cria, torcedor vascaíno, de fato se aproxima. A expectativa é que nessas próximas horas do dia 26, o Vasco avance ainda mais nas tratativas pelo jogador. E a gente aqui, neste Acorda Vascão, irá trazer todas as últimas novidades sobre a novela Coutinho no Vasco a você que está aí do outro lado. A rescisão contratual com Aston Villa está nos últimos ajustes para ser oficializada. E o tempo de contrato, salário, projeto entre Vasco e jogador já está super desenvolvido. Além disso, vamos falar também sexta Acorda Vascão sobre um outro assunto, o assunto Souza, porque esse Coutinho, como vem sendo falado, pode envolver também a chegada desse volante, cria da base Cruz Maltina, que jogou ao lado do Coutinho durante o período na base do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre isso, falar sobre Puma. Ontem tivemos aí uma informação importante sobre a situação do fornecedor de material esportivo que quer fornecer, o material esportivo do Vasco da Gama para essas próximas temporadas. Então, assim, é um Acorda Vascão de fato muito agitado, muito movimentado a você que está aí do outro lado. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, a gente faz questão de te avisar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia e sai pela parte da noite. Então, assim, são 3 conteúdos, muita informação, muita vascainidade para você que está aí do outro lado não perder absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Então, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão com você, torcedor vascaíno, falando sobre o que rolou ontem, não dentro das 4 linhas, ou aliás, não fora das 4 linhas com relação a Coutinho, mas dentro das 4 linhas com relação ao futsal do Vasco. A gente aqui tem um caráter no nosso canal de sempre trazer algo se tratando de Vasco, e aquilo que engrandece a instituição Vasco da Gama. A gente, quando o Vasco vinha conseguindo destaque no basquete, no NBB, a gente falou muito, sobre o basquete do Vasco da Gama, o grande projeto, trabalho que vinha sendo realizado pela R10 Score, no caso Vasco Score, um projeto idealizado pelo Ortega, um baita de um gestor, inclusive da basquete vascaíno, que acabou parando nas quartas de final desse ano, mas que já fez um grande trabalho em sua estreia na Liga de Basquete do Brasil. E o futsal do Vasco da Gama, que também é uma modalidade tocada hoje pela associação do nosso Cruz Maltino, hoje novamente entrou em campo. O futsal do Vasco enfrentou hoje a equipe do Náutico, hoje no ginásio que o Vasco vem utilizando em Teresópolis. Um ginásio que o Vasco reformou, que o Vasco está fazendo como se fosse a sua casa, e hoje enfrentou a equipe do Náutico pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo foi um jogo bem duro, bem truncado, Salvo engano, o Vasco venceu a partida pelo placar de 3-2 ou 2-1 sobre a equipe do Fortaleza. E já o jogo de ontem foi muito mais tranquilo. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu a equipe do Náutico pelo placar de 4-0. 2 gols marcados pelo Danley, 1 gol marcado pelo Daniel Cardoso e 1 gol marcado pelo João Loureiro. Inclusive o Daniel Cardoso, torcedor vascaíno, é o goleiro da equipe do Vasco da Gama, e ele que abriu o placar ontem contra a equipe do Náutico. Então o Vascão aí vencendo, Vascão chegando com tudo nesse Campeonato Brasileiro de Futsal e realmente empolgando o torcedor vascaíno. Muito legal ver as nossas modalidades fomentadas. O Vasco, para ser forte, tem que ser forte em todas as modalidades. Tem que ser forte no basquete, tem que ser forte no futsal, tem que ser forte no futebol, tem que ser forte no vôlei. O Vasco tem que ser grande em todos os lugares. E é mais um exemplo aí que mostra,
a grandeza do nosso Vasco da Gama enfrentando a equipe do Náutico ontem e conseguindo conquistar essa vitória. Só para trazer aqui a tabela, né, do Campeonato Brasileiro nesse momento a vocês. O Vasco, com a vitória sobre a equipe do Náutico ontem, hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Está à frente aí de equipes como Cruzeiro, América Mineiro, Fortaleza, o Náutico, na liderança do grupo que o Vasco está. Temos outro grupo também com América de Natal, Ceará e outros clubes aí considerados grandes no meio da modalidade. Mas o Vascão é de fato sendo líder do Campeonato Brasileiro de Futsal, uma informação muito legal que anima o torcedor vascaíno. E o que o anima ainda mais é o que rolou ontem lá no ginásio. Porque ontem teve casaca. Um casaca com o ginásio lotado. Um casaca puxado pelo nosso presidente, Pedrinho. E o Pedrão, como é chamado, o ginásio em Teresópolis, foi simplesmente a loucura total, né? Quando o Pedrinho, nosso ídolo, puxou o casaca dentro da torcedor, me desculpe, eu não tenho como não te fazer essa pergunta. Quem não ficou arrepiado com esse vídeo, coloque aí nos comentários. Se depender disso, não teremos nenhum comentário no vídeo, porque todo mundo fica arrepiado com o casaca puxado como esse por Pedrinho. E aí eu vou para a pergunta que eu tenho que fazer. Não é bonito? Não é legal? Não é de se arrepiar ver um presidente que ama o Vasco da Gama, que ama essa Cruz de Malta, que ama esse clube aqui, no meio dos jogadores, numa modalidade como o futsal, que é pouco valorizada, gritando, cantando e puxando casaca com os torcedores presentes ontem no ginásio em Teresópolis. Sabe o que é isso, meu amigo torcedor? É amor, é paixão, é pura vascainidade. Algo que Pedrinho tem de sobra. E algo que, infelizmente, independente de quem for o comprador, tá? Não terá. 777 não terá. Comprador que virá não terá. É algo de quem vive, de quem viveu e de quem é Vasco. Independente do seu lado político, independente da sua vertente, independente se você gosta ou não, o que a gente não pode tirar é a vascainidade de Pedrinho. É muito Vasco. Olelê, olalá. Pedrinho vem aí, o bicho vai pegar. Algo muito cantado, entoado nas arquibancadas de São Januário, que ontem foi também cantado no ginásio Pedrão. Legal, muito legal ver essa festa. A gente sempre vai dar o valor à modalidade que se destacar e leva o Vasco da Gama a outros lugares, como hoje o futsal vem levando. E ontem, né, torcedor, foi um dia muito agitado, sábado realmente de muita correria. Correria do CT Moacir Barbosa, com mais um dia de treino comandado pelo técnico Álvaro Pacheco, inclusive o segundo treino, né, comandado pelo português, que chega aí do Vasco da Gama na máxima. A gente vê as imagens do Álvaro Pacheco treinando junto a esse elenco, um técnico muito proativo, que grita, que corre, que faz flexão, que está realmente afim, né, de construir uma linda história aí com a camisa do Vasco da Gama. Ontem, novamente, ele esteve presente no CT Moacir Barbosa, é claro, né, para treinar esse grupo, e está completamente focado na partida contra a equipe do Flamengo neste próximo domingo, exatamente daqui a uma semana, dia 2 de junho. Será aí o teste de fogo, né? A primeira partida de Álvaro Pacheco, a sua estreia já contra o nosso maior rival. Quem dera, né? Se nessa primeira estreia Álvaro Pacheco pudesse contar com o craque, com o Felipe Coutinho. Ainda não.
Felipe Coutinho deve fazer a sua estreia no Vasco da Gama apenas após o dia 10 de julho. Será aí o prazo que a segunda janela de transferência do futebol brasileiro será aberto e automaticamente Felipe Coutinho poderá ser regularizado como novo reforço do Vasco da Gama. Mas para que isso aconteça, Felipe Coutinho precisa estar em forma física, precisa estar treinando junto ao grupo e, é claro, precisa estar contratado pelo Vasco da Gama. E o Vasco avança quanto a isso. Ontem, um dos jornalistas mais renomados aí do mundo, que é o Fabrício Romano, ele se manifestou pela primeira vez sobre esse assunto Coutinho e confirmou que hoje o Vasco segue avançando na contratação do Coutinho e está cada vez mais confiante em um desfecho positivo, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Coutinho hoje é um atleta que tem a sua rescisão de contrato com o Aston Villa muito avançada. Ontem o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, trouxe a informação que é questão, inclusive, de tempo para que essa rescisão contratual entre as partes venha a ser oficializada. Hoje, Coutinho e Aston Villa já conversam de uma forma muito ampla e muito avançada para esta rescisão contratual e vai acontecer de forma amigável, ou seja, Coutinho quer sair, o Aston Villa não quer a sua permanência, então os dois vão rasgar o contrato, né? O contrato será rescindido e automaticamente após sua rescisão contratual com Aston Villa, ele caminha para assinar a sua seu novo período, a sua nova fase, o seu novo contrato aqui com o Vasco da Gama. O acerto virá logo depois. Assim que a rescisão sair lá, o acerto acontecerá aqui. A expectativa é que ao em torno de 2 semanas demore para essa rescisão contratual ser oficializada. Então, exatamente por esse motivo, a expectativa é que em 2 semanas o Coutinho já possa assinar o seu contrato com o Vasco. Sobre esse contrato, ontem tivemos a informação de jornalista Nicolo Shira, que a expectativa é que esse contrato de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama dure até o final de 2026. Contrato, ou seja, que vai durar 1 ano e meio, porém com possibilidade de renovação por mais 1 ano. Ou seja, ele assina até o final de 2026, com a possibilidade de renovar esse contrato até o final de 2027, ficando 2 anos e meio no Vasco da Gama. Coutinho é um jogador novo, hoje o atleta tem apenas 31 anos de idade e ficaria no Vasco da Gama mediante esse contrato assinado até os seus 34 anos, pois ele fará 32 ainda nesse ano de 2024. Então faz 32 em 24, 33 em 25, 34 em 26 e como, perdão, ele vai ficar até 27, tem essa possibilidade de renovação, sairia do Vasco da Gama com seus 35 anos de idade. Foi essa informação dada aí pelo jornalista Nicolò Shira. É realmente uma contratação muito boa, um tempo de contrato que eu achei muito legal, né? O Felipe Coutinho ficando quase 3 anos e meio no nosso Vasco da Gama, assinando um contrato inicialmente de 2 anos e meio, com essa possibilidade de renovação por mais 1 ano de contrato. É questão também de tempo aí para que o Coutinho assine com o nosso Vasco. E falando em Coutinho, ontem o Coutinho esteve com cria, torcedor vascaíno. Ontem, sabe quem casou? Um amigo aí pessoal de Felipe Coutinho. Ontem Felipe foi para o Rio Grande do Norte. O Matheus Cunha, que é inclusive um jogador da Premier League, salvo engano, do Watford, e é vascaíno, inclusive o Matheus Cunha já assumiu ser um torcedor do Vasco da Gama. E ontem tanto Coutinho quanto Douglas Luiz, que também é outro vascaíno, estiveram no casamento do Matheus Cunha. Os dois, no caso Douglas Luiz e Coutinho, foram vistos jogando futebol juntos. E, é claro, essa imagem mexeu com o torcedor vascaíno. E tivemos também a imagem do Matheus Cunha, do Douglas Luiz e do Coutinho trajados aí de terno realmente muito bonitos para esse casamento do Matheus que aconteceu ontem no Rio Grande do Norte. E por quê? Mexe o imaginário do torcedor vascaíno essa imagem do Douglas Luiz com o Felipe Coutinho. Porque o próprio Douglas, ele confirmou que um dos sonhos da carreira dele em si é jogar um dia com o Felipe Coutinho. O Douglas é da mesma geração que Peck, que Paulinho. Então todos olharam para o Felipe Coutinho em determinado momento ali das categorias de base e deslumbraram o Felipe Coutinho como um grande ídolo, como uma grande referência de atleta. E o Douglas deixou bem claro que o sonho dele é realmente um dia vestir a camisa do Vasco da Gama ao lado de Coutinho. Isso foi falado pelo Douglas através das redes sociais. Ele um dia, na postagem feita pelo Aston Villa, dos dois jogando juntos nesse período no clube inglês, o Douglas comentou na postagem, né? Vem tranquilo, Vascão. Já já estamos voltando. Então, assim, é claro, a partir do momento que o vascaíno vê a imagem do Douglas, do Felipe Coutinho, lado ao lado, sabendo, né, não dessa possibilidade que hoje já é real, mas desse retorno do Coutinho ao Vasco da Gama, ver o Douglas Luiz ali pertinho, imagina como seria bonito, como seria legal ver o Douglas e o Coutinho vestindo a camisa do Vasco da Gama juntos, né? Mas deve demorar um pouco. O Douglas hoje está brilhando muito por lá, tem realmente muita lenha ainda a queimar no futebol europeu.
Quem tá para voltar, torcedor, assim, se dependesse dele, ele já estaria aqui no Vasco da Gama, é o Souza, tá? E não é loucura não, é realidade. O Souza hoje é um atleta que quer retornar ao Vasco da Gama. Ontem eu estava tranquilo na minha casa, na parte da tarde, e do nada me aparece uma notificação. Souza abriu uma live em seu Instagram. Eu falei, eu vou dar uma olhada nessa live do Souza. Vamos ver o que o Souza vai fazer. Quando eu abro a live, o Souza está simplesmente ouvindo uma música e falando de Vasco com seus 2 filhos. Do nada ele troca a música e ele começa a ouvir a música O Sentimento Não Para, que é a música do Vasco da Gama. Aí ele coloca um funk, que é ele, que é um funk do MC Darlan, que é aquela vamos meu Vascão, esse é o time da colina, né? Leva Cruz Malta no peito consigo. É a música assim, né? Um funkzinho assim. E o Souza cantando, animado com seus filhos. Inclusive, dê uma olhada aí nessa primeira parte do vídeo, nesse primeiro trechinho do Souza, cantando a música O Sentimento Não Para, e depois voltem pra gente complementar. Para te apoiar. O sentimento não para. Eu sou do Vascaíno. Tem que aprender a música pra cantar pro Ticotinho. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram, foi exatamente sobre isso. E qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês? O Souza é muito apaixonado pelo Vasco. E nessa live, o Souza ele revela, e a gente, é claro, vai mostrar aí a vocês, que vai estar no Rio de Janeiro para assistir Vasco da Gama e Flamengo no dia 2 de junho. Ao lado de Felipe Coutinho, será o primeiro jogo de Coutinho assistindo ao Vasco da Gama aqui no Rio. Primeiro jogo em que Coutinho vai assistir ao jogo do Vasco, sabendo que vai retornar. E vai ser um jogo que, além do Felipe Coutinho, o Souza estará ao lado dele. Ele confirmou isso na live de ontem. E a gente vai trazer esse trechinho a vocês novamente, da live, porém um trecho diferente. A gente vai voltar porque a gente tem informações importantes a trazer aqui a vocês, através de apurações feitas na tarde de ontem. Então, é claro, dê aí uma olhada. Dê aí uma olhada para vocês entenderem a situação. Então, domingo a gente vai estar lá? Bom, claro que sim, porque o Vasco vai ganhar. Domingo estamos lá então? Sim. Quando vai ser o jogo? Domingo. Ô pai, você tem que comprar camisa do Vasco, cachecol do Vasco, tudo de Vasco. Lá não precisa de cachecol, não. Lá é muito quente, amor. Então você tem que comprar todos os produtos do Vou Vasco. comprar os produtos do Vasco. E agora tem mais o nosso novo vascaíno aqui, ó. Agora o tio Coutinho foi e ele vai ser também. Não? Sim. Se não pode mais mudar. Combinado? Aí a gente vai ser campeão. O Nicolas, lembra Fazer a aquele festa lá na tio? casa do tio Coutinho. Qual é o nome daquele tio? Mazinho? Não, Mazinho é boi, Mazinho é boi. Mazinho é boi. Mazinho é flamenguista boi. Ele é boi, vai perder contra o Vasco. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, Vascaíno. Tamo junto. Domingo a gente tá junto. Então, torcedor vascaíno, foi isso. Ou seja, para resumir, sou muito apaixonado pelo Vasco, inegável, ama o Vasco, é vascaíno, quer voltar ao Vasco. Vai estar aqui para assistir Vasco da Gama e Flamengo nesse próximo dia 2, no Maracanã, ao lado de Felipe Coutinho. E qual a informação que a gente apurou? O Souza estará chegando ao Rio de Janeiro na segunda-feira. Dia 27, agora, de maio, só vai desembarcar na cidade carioca. Vai ficar durante toda essa próxima semana aqui no Rio. Souza é um atleta que tem o sonho de voltar. O Souza é um jogador que estava se recuperando no CT Moacir Barbosa nesse início de 2023, 24. O Souza era um atleta que tinha um acordo verbal com o Vasco, mas que não ficou por conta de Ramon Dias e Alexandre Matos. Os dois não quiseram a permanência do Souza no Vasco da Gama, e principalmente a palavra de Ramon Dias pesou muito para que ele não ficasse. A palavra de Ramon Dias pesou muito.
Não foi nem tanto o Alexandre Matos em si, porém mais o perfil de Ramon Dias. Um treinador que gostava mais de jogadores jovens, um treinador que gostava de um futebol mais intenso, e o Souza não consegue entregar essa intensidade por conta da idade dele. Até consegue, mas não durante muito tempo, uma minutagem tão longa. Só tem muito amor pelo Vasco, muito amor. E não é mentira. Ontem a gente conversou com uma pessoa que revelou que o Souza vai estar no Rio de Janeiro nessa próxima segunda-feira e que revelou que ele de fato vai rescindir o seu contrato com o Başakşehir na Turquia. O contrato vai ser rescindido. É um contrato que vai ser rescindido por um desejo mútuo, tanto do Souza como do próprio clube. Ele recebe muito lá na Turquia, mas já tem um outro clube turco interessado também no Souza. Um clube inclusive de Istambul. A gente ainda não tem informações sobre qual seria esse clube, mas a gente vai tentar buscar sim esse nome nas próximas horas a vocês. E o que pesa para essa rescisão contratual ser feita já nesses próximos dias? Felipe Coutinho. Coutinho quer o Souza no Vasco. Coutinho ligou para o Souza, sim. Coutinho chamou o Souza, sim, para vestir a camisa do Vasco da Gama ao lado dele. Mas o retorno do Souza ao Vasco da Gama não depende apenas do Coutinho. Depende de uma engrenagem. Depende do Álvaro Pacheco. Depende do Pedro Martins. Depende do Pedrinho. É uma engrenagem toda por trás. Mas hoje, o desejo do Coutinho é que o Souza esteja no Vasco da Gama ao lado dele. O Coutinho vem. O Couto, que quer o Vasco, quer o Souza com ele no Vasco. Mas é depender. Ah, Lucas, então quer dizer que se o Souza não vir, o Coutinho não vai vir. Não é isso, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas o desejo do Coutinho é que o Souza esteja com ele dentro do vestiário. É muita amizade entre os dois, é um laço assim de família, é um laço de irmão. E isso influencia, até porque Souza e Coutinho jogaram juntos durante praticamente todas as categorias de base. E o desejo é que os dois estejam juntos aqui no Vasco da Gama, fechando a carreira. Caso o Souza venha para o Vasco, será o último clube dele. Ele quer ter essa honra, vestir a camisa do Vasco pela última vez, seu último clube, ao lado do seu grande amigo. Essa é a história. Se vai fechar assim essa novela, meu amigo, não sabemos, mas é o desejo. E domingo, para inflamar ainda mais a torcida do Vasco da Gama, Souza e Coutinho, os dois, estarão presentes no Maracanã para acompanhar Vasco da Gama e Flamengo. Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, aliás, o nosso Acorda Vascão, perdão. Então, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso crescimento e voltem amanhã de manhã para não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.